uma das associações mais impactantes e frequentes na saúde ligada ao envelhecimento, infelizmente, são as demências. A mais comum é o Alzheimer, que 70% dos casos diagnosticados na terceira idade, no envelhecimento, é Alzheimer. Que trata-se de uma doença neurodegenerativa, progressiva e que não há cura. Existem medicações que trabalham na velocidade do avançar dessa demência. E quanto mais cedo, mais precocemente for diagnosticada, maiores as chances de uma qualidade de vida melhor. Eu sou Ruana Labres, psicóloga, especialista em gerontologia, e esse é meu canal. E vamos conversar um pouquinho sobre isso? Por sua multiplicidade de sintomas, com o passar do tempo, com o avançar da demência, o portador, o familiar, o paciente, o idoso, ele começa a apresentar dificuldades de lidar com simples tarefas do dia a dia, como escovar o cabelo, escovar os dentes, tomar um banho, vestir uma peça de roupa, se alimentar. Ele começa a apresentar essas dificuldades, que no início ainda tem mobilidade, e no seu final acaba ficando até acamado, se tornando uma pessoa totalmente dependente de uma outra pessoa. É aí que ocorrem as infecções por repetição. O que seriam isso? Como a pessoa apresenta uma baixa imunidade, como a pessoa apresenta algumas alterações, ela é mais recorrente a pneumonias, a infecções urinárias ou infecções intestinais. Isso faz com que se torne necessário um acompanhamento mais intenso, uma internação. Surge anemias, surge baixo potássio, queda de potássio, de sódio, ausência de algumas vitaminas no corpo, em que nessas internações são feitas o reequilíbrio. Mas aí também aparece o grande risco, durante uma dessas internações, a pessoa adquirir uma infecção hospitalar que vai entranhar naquele corpinho já tão fragilizado. E aí, o que a gente pode fazer? Essa é a grande questão. Alzheimer não tem cura, nenhuma demência tem cura. A gente poderia citar o corpus de Levy, DCL, frontotemporal, a demência por AVC, que é o vascular, a demência até por álcool, o excesso de álcool. São tantas e tantas que, infelizmente, a medicina ainda não evoluiu a esse ponto. Mas existem pesquisas, existem alternativas. A prevenção é a única e a melhor que existe no momento. Se você tem um familiar que desenvolveu uma demência no decorrer da vida, você é a primeira pessoa que tem que começar a se olhar. Mas vamos falar das infecções recorrentes e internações? Alguns dados devem ser falados.
O DataSUS fez uma pesquisa entre 2008 e 2014, informando que mensalmente uma taxa de 8,8 pessoas com DA são internadas, que equivale a mais de 800 pessoas ao ano. Para ser mais exata, a média é de 807. Então eu vou ler aqui uma observação para vocês. Independente de raça, de sexo, essa média constante nas regiões sudestes e no sul foram mais prevalentes. Ou seja, as mulheres apresentam uma razão de 1,8 a mais que os homens, mulheres. Mas por que será? Aí vem os estudos da gerontologia. Mulheres vivem mais, em média, 7 anos que um homem. Por isso que existem mais mulheres viúvas que viúvos. E por isso que a tendência de ter alguns tipos de doença se tornam mais presentes no sexo feminino. E ela fala também que é necessário intensificar essas ações na formação e preparação de profissionais. Se você já acompanhou o seu familiar numa internação, você percebeu que não há muito preparo do atendente, do simples atendente ali na recepção, até o profissional que vai fazer alguma uma aplicação de injeção, alguma colocação de sonda, em lidar com uma pessoa com demência. A sua maioria das vezes não são preparados. O familiar que está ali é que orienta e fala. Quantas e quantas situações constrangedoras já se passaram, já se viveram, até porque, imagine a cena, a pessoa está internada, está na maca, está com uma infecção, está com pneumonia, seja, não importa, ou uma simples gripe, ou então teve uma queda de pressão, ou então não está conseguindo ir ao banheiro e você a leva à emergência. E lá mesmo na emergência, vem as perguntas tradicionais e você informa. Tem Alzheimer? Tem demência frontotemporal? Tem outro tipo de doença? Ah, tá. E aí vem aplicar, vamos botar um soro, vamos fazer eu esqueci o nome agora, vocês vão me ajudar nos comentários. E aquele familiar, aquele serzinho indefeso, está com medo, está assustado, não está entendendo o que está acontecendo, não está reconhecendo o ambiente, não sabe que está doente, que está no hospital. E ele precisa se sentir seguro, ele precisa estar com essa sensação de que está tudo bem. Mas não, vem 1, 2, 3, 4 pessoas em cima dele ou dela para trocar a fralda, fazer a higiene, colocar o soro na veia, aplicar uma injeção, dar uma medicação, e aí ela começa a se exaltar. Porque, infelizmente, os profissionais ainda não estão preparados, não se ensina isso nas instituições. Isso se aprende no dia a dia. E essas infecções recorrentes, quando eu falo em recorrência, vamos imaginar 12 meses. A pessoa é internada no mínimo de 3 a 4 vezes naquele ano por causa do mesmo motivo ou por motivos semelhantes. E cada vez que acontece essa internação, o corpinho vai se fragilizando e, principalmente, a confusão mental aumenta quando ela é isolada no CTI. Fica sem a presença daquele familiar que vai dar o apoio. Como evitar? Bem,
Antes de mais nada, a gente precisa estar falando que se acontece uma infecção pulmonar, na sua maioria, acontece porque a pessoa broncoaspirou. Então você precisa seguir algumas informações essenciais da alimentação ser dada numa posição sentada, ereta. Ela tem que ser adequada com a capacidade de deglutir, seja ela pastosa ou mais líquida. Usar produtos que engrossem aquele alimento e ter muita calma e paciência. Às vezes é necessário até ser colocada uma sonda pelo nariz temporária, para que a pessoa receba alimentação naquele período que está internada. Porque no hospital não se tem tempo para isso. Cada profissional está lidando com X número de pacientes. Então, a importância de se ter um acompanhante é justamente nesses momentos. E as infecções urinárias é basicamente muita hidratação e muita higiene. Isso não quer dizer que não vá ter, mas procura-se, como dizer, amenizar a situação e observar os sintomas, irritabilidade, agressividade. A pessoa para de urinar, o odor da urina. Tudo isso são características específicas. Então, se você gostou desse conteúdo, continue aqui com a gente. Se inscreva no canal e o canal agora tem a possibilidade de você, com uma mensalidade, fazer uma assinatura, uma coisa bem pequena, mínima, que vai estar ajudando você e o canal a crescer. Eu sou Ruana Labres, mas isso você já sabe, né?